convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo 13, versículo 12 e 13. Antes de nós lermos, eu vou introduzir uma questão que é antes da mensagem. Já tem um tempo que Deus tem falado sobre uma ministração necessária no meio da igreja, sobre 3 virtudes que são essenciais para que nós continuemos caminhando de forma verdadeira diante do Senhor. E essas 3 virtudes, elas estão no final do capítulo 13, e são a fé, a esperança e o amor. Nós ouvimos sempre isso, como é dito nessa passagem, mas nós não lembramos que Paulo fala isso em quase todas as epístolas em que ele se direciona à igreja, porque isso é essencial. Vamos ler o que diz o texto. Diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vamos parar por aqui. Nós temos uma vida para viver, um caminho para trilhar, e muitas vezes nós olhamos para essa vida de uma forma muito complexa. É tão difícil viver, tem tantas coisas para resolver, a gente tem coisas para fazer, tem filhos para criar, tem a nossa igreja, olha quantas atividades nós temos aqui. Se a gente não tomar cuidado, a gente para de olhar para Deus e fica percebendo só as coisas que a gente tem para fazer, não é verdade? Só que a vida é muito mais simples do que isso. Só existe um caminho para uma vida plena. E como que a gente pode viver dessa forma simples que Deus preparou para a gente? Então existem 3 virtudes que as únicas coisas que a gente precisa se preocupar. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como diz a própria palavra: fé, esperança e o amor. Então todas as pessoas que querem ser cristãos precisa só se preocupar com essas 3 coisas. É muito fácil. Fé, esperança e amor. Você está falando que é simples, mas continua sendo complexo, porque eu começo a pensar só na fé, quantas coisas se envolvem na minha vida. Mas quando Paulo estava falando a essa comunidade em Corinto, essa comunidade ela estava passando por uma situação não tão exclusiva. Era uma comunidade que estava passando por dificuldades. Essa comunidade ela já estava enfrentando divisões dentro dela. Algumas pessoas diziam que era de Apolo, outras pessoas diziam que era de Paulo, outras pessoas diziam que era de Pedro. Essas pessoas elas começavam a deixar de olhar para Jesus, para olhar para as pessoas. Eu tenho líderes e eu começo a seguir esses líderes, e esses líderes é que eles vão me levar. Esse aqui é melhor do que esse outro. E isso por si só já é uma grande divisão na igreja, porque a igreja foi feita para funcionar como um corpo. Paulo tem um dom, Apolo tem outro, Cefas tem outro, e cada um de nós tem outro dom, e a gente precisa se unir nessa soma, que é uma soma sinérgica, que vai ser muito mais do que a soma numérica de nós. Então, Deus, Ele dá dons para cada um. E durante o capítulo 12, 13, 14 desse livro, Paulo está falando dos dons separados para a igreja. E no capítulo 11, um pouquinho antes, ele está falando sobre a ceia. Nós vamos mais tarde cearmos juntos. E essa ceia tem um significado, mas aquele povo já tinha esquecido do que era o significado, porque eles viviam num mundo, e aí você começa a pensar no mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que a competitividade é muito grande, muito exacerbada. Então você precisa ser o melhor. E isso eu presto muita atenção quando eu olho para os meus filhos, e a gente
de certa forma, está preparando os nossos filhos para serem os melhores, para vencerem no mercado de trabalho. E vencer no mercado de trabalho nada mais é do que uma competição. Eu vou para uma entrevista de emprego, eu preciso ter uma formação melhor, porque eu vou competir com o outro, e para alcançar os melhores cargos, eu preciso ser o melhor. Naquela época também tinha isso, até no esporte, começava a ter os jogos, e aqueles jogos já começavam a suscitar isso na mente e nos corações daquelas pessoas. Então, isso foi levado automaticamente para dentro da igreja, porque as pessoas começavam a pensar, eu tenho o dom, e o meu dom é mais importante do que o outro. Então, eles começavam, qual é o dom que mais aparece? O de línguas. Então, as pessoas começavam a falar línguas, mas muitas vezes sem ter línguas, ou principalmente sem ter o propósito das línguas. E aí Paulo vem instruindo aquelas pessoas como usarem as línguas. As línguas existem. E muitas religiões hoje, muitos segmentos da religião protestante hoje, eles dizem que não existe língua, porque existe tanta incoerência com proclamar de línguas dentro da igreja, sem propósito, que as pessoas começam até a desacreditar que existe língua. Mas os dons, eles foram feitos de uma forma perfeita, e a palavra vai dizer isso, que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. E isso é perfeito. Tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é perfeito. Então, aquela comunidade, ela já estava se separando porque olhava para pessoas, porque competia por dons, e o resultado, a consequência disso era natural. Já começava a existir perversidade sexual dentro da própria igreja. E, infelizmente, não que isso seja um caso isolado, mas a perversidade começa a existir dentro da igreja, e a pessoa olha para isso com descaso. Então, o problema não era só a perversidade existir. A perversidade é uma consequência natural do pecado. Se nós não buscarmos o que Deus preparou para a gente, nós estaremos fadados ao pecado consequente da nossa divisão, de nós pensarmos em nós mesmos, do egoísmo. E aí, Paulo está chamando, exortando aquela igreja. E hoje eu sinto como se que eles, por meio dessa carta, esteja exortando e chamando a nossa igreja, que vive no meio de um cenário muito parecido com esse, competição, né, cada um pensando em si, egoísmo. Ele está chamando para que nós nos voltemos ao centro, e o centro é Jesus. Não existe outro caminho. Então, por isso, a vida é muito simples. Então, Deus falou muito forte ao meu coração, que a gente, já há algum tempo, para a gente falar sobre essas três virtudes: fé, esperança e amor. E hoje nós vamos falar sobre a fé. Domingo que vem, numa série sobre a esperança. E nós concluímos já com o nosso pastor aqui, com amor. Amém, igreja? Vamos lá, vamos juntos. Me ajudem aí. Me ajudem orando, intercedendo. Isso é bom. Fé. Essa palavrinha de 2 letras, mas que ela tem um poder incrível. Ela foi citada inúmeras vezes nos Evangelhos, no Novo Testamento, e ela parece que é o início de tudo na nossa vida. Ela é o poder para a presença de Deus em cada um de nós. E nós dizemos também que a fé é o único meio da salvação. Em Romanos 3, 28, Paulo vai dizer que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras. Muitas vezes a gente vai buscar nas obras a salvação. Eu sou melhor, eu estou fazendo, eu mereço. Mas não, a gente precisa fazer mais nada. Eu só preciso crer no Senhor. Em Atos 16, 31, tem um episódio também do carcereiro, em que os apóstolos estavam presos. De repente
as cadeias são abertas e aqueles homens não fogem, eles vão lá e o carcereiro já ia se matar, e eles pregam o evangelho e aquele homem se converte. E ele pergunta: o que eu preciso fazer? E a palavra é: apenas creia, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Será que nós temos a fé necessária para essa salvação? Essa talvez seja uma pergunta importante para nós dizermos, porque hoje a gente diz que tem fé, mas a fé, ela vai nos levar à vida plena. E a falta de fé vai nos levar a uma destruição. A fé, ela diz não só a respeito ao que nós vivemos hoje, ou o que nós viveremos amanhã, porque a gente fala muito de salvação, né? A salvação na nossa cabeça talvez seja que um dia Jesus vai voltar e nós viveremos uma plenitude, no reino eterno, uma cidade celestial, e anjos cantando ao nosso lado. Ah, que maravilha, eu fico pensando nisso. Mas a fé é a vida para hoje também. Nós precisamos acreditar nisso, porque o reino de Deus, ele é hoje. E é incrível que todas as religiões, elas têm fé. Isso não é uma exclusividade do cristianismo, não é exclusividade da igreja protestante. Mas em quem nós temos fé? Nós temos fé, nós temos a fé necessária para a salvação, essa é uma pergunta. E se nós temos a fé necessária, nós temos a fé necessária para a salvação em quem? No ano de 2001, eu lembro que eu estava entrando, um pouco depois de eu ter assumido lá a minha posição no meu emprego, e eu saio na hora do almoço, e algumas televisões já estavam passando. Teve um fato que eu acho que todos conhecem, porque ficou marcado na história. 2 aviões colidem com as Torres Gêmeas, lá em Nova York, e aquele foi o maior assassinato em solo americano, em massa. Mais de 3.000 pessoas morreram ali. E nós ficamos pensando o que existia na cabeça daqueles homens que sequestraram os aviões e que colidiram ali, que perderam as suas próprias vidas. Aqueles homens tinham fé. E aí você pensa: poxa, é só assim, são religiões islâmicas, radicais, nem todo islâmico é assim, mata pessoas. Mas nós lembramos também de um caso que isso dá um embrulho no estômago. No final da década de 70, uma comunidade muito maior do que a nossa resolve sair do solo dos Estados Unidos e vai para Guiana. E lá foi feito o maior suicídio coletivo entre os americanos. Um homem chamado Jim Jones, um falso profeta, que arrebanhou a muito, começou no cristianismo. Ele começava falando coisas e curas aconteciam. No final da história, descobriram que existiam atores ali encenando curas, mentiras, que vêm para a destruição da nossa fé. E ele, para prosperar em determinado momento da caminhada deles, ele tira a Bíblia. Assim como muitos religiosos, no meio da história cristã, eles tiraram a Bíblia, porque a Bíblia atrapalha. Porque se as pessoas lerem a Bíblia por si só, eles vão ter a fé real, a fé verdadeira, e aí vão questionar. Então a Bíblia atrapalha. Ele tira a Bíblia, e em determinado momento as coisas começam a caminhar cada vez mais para a profundidade da destruição, e naquele desespero todo, ele convence aquele povo a se suicidar. E eles tomam cianeto, primeiro dão cianeto para as crianças tomam, eles veem os filhos morrendo, depois eles se matam, tomando cianeto também. Mais de 900 pessoas morrem.
E você me pergunta, aqueles homens tinham fé? Buda, Gandhi, Dalai Lama, anjos de luz, são motivos para a fé de muitos. No meio do protestantismo tem pessoas que falam de Jesus, mas creem em líderes, em coaches, pessoas que, eu admiro tanto esse cara, eu vou seguir ele. E quando ele cai, cai junto, porque na verdade não voltou a fé para uma pessoa correta. Mas de outro lado nós temos também um outro testemunho. Homens que entregaram as suas vidas, milhares de mártires, que foram crucificados, foram entregues a bocas de leões, pessoas que sofreram as maiores atrocidades em nome de Jesus. E eu me lembro desses apóstolos, eu me lembro desses homens, alguns até anônimos, pessoas que a gente vê que na história da igreja foram levantados como tochas para iluminar cidades. Vamos botar os cristãos ali, joga piche nele e taca fogo. E nessa noite a iluminação é de Marcelo, é de Pedro, é de João, que está erguido ali em cima daquele poste. E aí você se pergunta, por quê? O que esses homens tinham? O que eles pensavam naquela hora que levou a eles a entregar as suas próprias vidas? E eu digo, essa é a fé que nós buscamos. Homens que proclamavam não só o Evangelho, mas que curavam, que agiam com poder, porque entregavam as suas vidas. E no meio do caminho, pessoas, hoje, que a gente vê tanto na igreja, um poder tão fraco, talvez porque nós não tenhamos a fé necessária e também porque nós não entregamos as nossas vidas. Então, o primeiro pressuposto da fé é o objeto da fé. Nós só podemos ter fé em uma pessoa, Jesus Cristo. E essa fé, ela precisa ser uma fé que nos elimina, porque importa que nós diminuamos enquanto Ele cresce. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa direção, e é assim que se deu não só nessa época desses apóstolos, na época dos leões, mas em toda a história, inclusive hoje ainda ocorre, principalmente nos países de perseguição cristã. Mas nós tivemos muitos avivamentos que ocorreram e a gente também busca esses avivamentos. Quem não quer ser avivado, quem não quer um poder para que essa fé cresça, para realizar com poder o Evangelho e a transformação de vida? Nosso propósito nesse mundo é transformar vidas. A nossa vida, ela precisa ser transformada não para que nós sejamos unicamente transformados, mas que outras pessoas, elas sejam transformadas também. E nós chegamos à conclusão que crer não é o suficiente. Porque eu acredito em Jesus, olha, a Bíblia é muito legal, poxa, eu leio essas histórias, principalmente quando eu sei que eles viviam dessa forma, e Paulo está falando a verdade aqui, ou quando eu leio o Evangelho, eu vejo, poxa, quantas coisas bonitas Jesus fez. Mas Tiago vai falar, até os demônios creem e estremecem. Crer não é o suficiente. Acreditar que isso aqui é verdade é o início de tudo. Nós precisamos continuar caminhando e entregando as nossas vidas. Nós precisamos crer não só de uma forma exterior, não só de uma forma religiosa, como muitas vezes nós fomos ensinados pelos nossos pais. Muitas das pessoas que estão aqui, e outro dia eu estava observando, talvez seja assim, uma maioria avassaladora, estão aqui porque tiveram a oportunidade de terem pais que levaram para a igreja. Isso não é ruim, não.
Eu fui para a igreja, na verdade, meus pais casaram na igreja, minha mãe era crente, meu pai não era, e nós, desde cedo, minha mãe fazia muito esforço. Já contei aqui, mas eu acho que não dá para contar mais uma vez. Minha mãe fazia muito esforço em levar a gente para a igreja. Lá a gente conheceu a Bíblia, a gente conheceu a história de Davi e Golias. Que legal, Jonas, né, foi engolido por uns peixes. E aquilo ali, de certa forma, vai movendo o nosso coração, tanto é que hoje eu estou aqui. Mas não é só isso. Muitas pessoas que estiveram lá junto comigo, que nasceram na igreja também, cresceram e hoje estão em lugares completamente diferentes, opostos daquilo que o Evangelho prega. Existe algo mais que a gente precisa buscar. Então, a religiosidade, ela não vai trazer essa fé que nós achamos que temos, ou que nós intentamos ter. A religião é só o início, a igreja é essencial, mas é o início. Nós precisamos aprender a agirmos por nós mesmos, e então, o que acontece? Nós somos seres, e para nós alcançarmos uma fé, isso é um tema super complicado, né? Porque é tão abstrato. Como é que eu vou falar de fé para vocês hoje de manhã? Como nós vamos entrar nesse assunto sem ser de uma forma teórica? Eu posso falar de fé, homens tiveram fé, assim como Hebreus 11 vai citar, fulano teve fé, Beltrano teve fé, e assim, poxa, isso é maravilhoso, eu leio aquilo ali, e aquilo ali me traz vida, mas é mais do que isso. Nós precisamos praticar a fé. E a fé, para ser praticada, ela precisa vir de dentro para fora. E nós precisamos agir com todo o nosso ser para nós alcançarmos essa fé que nós buscamos. E para nós buscarmos a fé com todo o nosso ser, de uma forma talvez um pouco mais prática, que eu estou tentando trazer isso hoje de manhã, nós precisamos buscar com os nossos sentidos, com nossa razão, com o nosso raciocínio, com a nossa emoção. Nós falamos da alma do nosso ser, como corpo, alma e espírito. E, na verdade, nós precisamos, naquilo que cabe a cada um, buscar com o nosso corpo, com a nossa alma. E o Espírito é o agente que transforma a gente para que nós possamos alcançar essa fé. A fé é um mistério e a fé é um milagre. Você não tem fé se não for por Deus agindo na sua vida. E por isso, eu vou dividir essa explicação em 3 áreas da nossa vida. A primeira são os sentidos, e nesse sentido, na verdade, a gente vai trazer muito mais a visão, que é o sentido principal. A nossa mente, nosso raciocínio, nossa inteligência, e o terceiro é a emoção. Todos esses agentes não é uma ordem, primeiro acontece isso, depois aquilo outro. Não, todos eles influenciam um sobre os outros. E o primeiro dele é a visão. Primeira coisa que a gente precisa entender quando nós estamos buscando a fé é que a fé envolve o invisível. Se eu me baseio no visível, eu não preciso de fé. Em determinado momento, Jesus ressuscita, e nós já pregamos aqui sobre essa história. Jesus ressuscita, todo mundo conhece, e Tomé não crê. O que ele diz? Ele diz, poxa, eu preciso ver, se eu vir, né, as chagas dele, se eu tocar, eu vou acreditar. E depois Jesus aparece para ele, toca aqui, me vê. E ele fala uma coisa muito importante para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, porque a fé verdadeira, ela vem através do invisível. Se nós precisarmos ver, nós não precisamos de fé. E é mais ou menos dizer o seguinte: nós estamos aqui hoje reunidos
mas existe o mundo que nós vemos. E eu estou olhando ali para o Miguel, para o Bernardo, Rodrigo, e eu vejo as pessoas, eu fico imaginando como é que elas estão, legal, está mais animado hoje, está mais triste no outro dia. Isso são percepções que são percepções legítimas. Mas existe algo que nós não conseguimos ver, e isso que talvez seja o que está fugindo das nossas mentes, dos nossos corações, daquilo que nós precisamos buscar e não estamos buscando, que é o invisível. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre influências malignas, e isso acaba muitas vezes levando para um misticismo, e nós lembramos de uma libertação que foi operada de uma pessoa que eu, assim, nunca imaginaria que aquela pessoa tivesse possessa de um demônio. E aquela pessoa se manifestou de uma forma que eu fiquei surpreso na época. Mas talvez por causa do meu preconceito, por causa da minha ênfase nessa visão física, eu não olhava para a parte espiritual. E aquilo ali me ensinou muitas coisas, porque foi feita a libertação. E aquele homem tinha várias prisões, apesar dele parecer muito bonzinho, dele parecer muito legal, família muito legal. E, felizmente, aquele demônio se manifestou e nós pudemos ver o que existia por trás daquilo. Mas muitas vezes a gente está andando na rua e nós não enxergamos aquilo que existe nas pessoas. Nós simplesmente olhando para uma pessoa e falamos, cara grosseiro, que pessoa sem ânimo. Essa depressão que não sai dessa pessoa nunca. E você precisa olhar sempre para o que está por trás de cada uma dessas derrotas na vida. O que existe por trás são prisões impostas pelo pecado, e muitas vezes que a pessoa não tem acesso mais, porque ela está tão aprisionada que ela não consegue nem pensar que existe uma outra solução para a vida dela. Pessoas que não se convertem nunca, por mais que ouçam o Evangelho. As pessoas que estão cada vez mais caminhando para a derrota, destruição, mas mesmo assim não conseguem sair desse lugar. Nós entendemos que existem outras dimensões. Tem gente que fala que são duas, tem gente que fala que são três, mas para a gente é o mesmo. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é aquilo que nós vemos, é o primeiro céu, aqui as nuvens e tudo mais, é como se a gente representasse a nossa realidade física. O segundo céu é um mundo espiritual, que ele está junto com a gente, mas nós não enxergamos. E o terceiro céu é o trono de Deus. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor, faz a tua vontade assim na terra como é nos céus, nós pedimos que tudo seja perfeito, porque a vontade dele lá nos céus, que é realizada plenamente, ela precisa ser realizada aqui na terra. Hoje nós temos apenas alguns flashes, é como se tivesse uma atmosfera aqui, vamos falar fisicamente para a gente poder entender. Tem essa atmosfera aqui, e imagina que o segundo, terceiro céu, o trono de Deus fique acima disso. E no meio dessa atmosfera tem pequenos furinhos que se passam a glória de Deus e as realizações dele. Hoje nós vemos dessa maneira. Chegará um dia, como nós lemos no texto, que nós veremos face a face. Será tudo perfeito, será tudo abundante, não vai haver mais pecado no mundo, não vai haver mais separações, divisões, não vai haver mais roubo, não vai haver mais nada. Que glória, eu quero isso. Mas hoje nós já temos acesso a isso. Falava também sobre o ano do jubileu, algo planejado lá no Antigo Testamento, e que Jesus veio chamar em Isaías 61 como uma proclamação do ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu era o projeto de Deus na terra, mas o homem, pelo pecado, ele prefere não fazer isso, porque eu prefiro não me deixar perder, talvez, o meu ganho financeiro, não deixar perder a minha superioridade social. Então eu tenho escravo, deixa o escravo aí.
Eu tenho mais dinheiro do que o meu irmão, deixa que eu continuar tendo mais dinheiro do que o meu irmão. E a gente faz isso sem se perceber, porque essas coisas, elas são fruto da nossa carne. E a gente o tempo todo está clamando pela nossa carne. Mas Deus quer realizar o reino de Deus, dele no nosso meio. E o reino que nós vivemos é agora e ainda não. Porque agora já existe, nós precisamos buscá-lo. Mas chegará um dia que será só Ele. Jesus, quando tem com Pilatos, em João 18, 36, e Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Ele fala: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus ministros não deixariam que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino agora não é daqui. A gente está falando sobre questões políticas e a gente muita hora, vamos orar pela nossa nação, bota a bandeira aqui e vocês vão enxergar o quê? Nós estamos pedindo para que Deus liberte o Brasil de tais políticos. Mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. Os judeus, naquela época em que Jesus veio, eles olhavam da mesma forma que talvez alguns de nós estejam olhando ainda para os romanos, porque os romanos eram aqueles que oprimiam o povo. E agora nós precisamos de uma libertação das altas taxas, nós queremos ter os nossos bens livres, nós queremos ter as nossas vontades livres, nós queremos agir da nossa própria forma. E aí aqueles homens só conseguiam olhar para isso. E Jesus aparece, e eles não conseguem enxergar Jesus, porque a importância da vida deles era um Messias que transformasse não o cenário espiritual, não que desse uma salvação de liberdade plena, mas que desse uma salvação de liberdade física. Então aqueles homens não conseguiram ver, e eu repito, se nós continuarmos enxergando assim, as nossas visões focadas naquilo que é físico, nós não conseguiremos atingir a fé necessária para a nossa edificação espiritual. Nós precisamos buscar enxergar aquilo que é invisível, e o que é invisível é sobrenatural. Você olha para uma doença, e eu proclamo o reino de Deus, mas é difícil acreditar. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu confesso a vocês, eu oro por doenças. Tem uma pessoa com o joelho ruim, bota a mão, é o ombro, bota a mão, é a cabeça, é a alma, bota a mão e ora. E eu confesso a vocês, muitas das vezes que eu oro, não acontece nada. Sabe qual a primeira coisa que vem à minha mente? Será que isso existe? Mas eu sei que existe, porque a Bíblia diz que existe. E eu já experimentei. Como eu disse, eu vim de uma igreja, e a igreja era uma igreja muito tradicional. Na época em que eu frequentava, não podia bater palma, não podia levantar a mão, não podia se soltar muito, porque era o culto racional, né, entre aspas. E eu não vi muitos milagres durante a minha vida. Só que a família da minha esposa, que Deus me deu a graça de eu poder casar com ela e ouvir isso várias vezes, né? Eu já devo ter ouvido cada milagre umas 100 vezes, mas isso é bom, porque cada vez que a gente ouve milagre, mais edificado a gente fica. E a gente tem visto tantas coisas no nosso meio, por isso que é tão importante que nós estejamos juntos ali, às vezes, conversando durante o café, e as pessoas venham trazendo sonhos, venham trazendo realizações, porque um compartilha com o outro e a gente é edificado. Eu estava desanimado, aí eu ouço uma pessoa falando: cara, vitória, sua vitória é minha vitória, e eu já saio dali: caramba, isso aí está acontecendo. Eu estou achando que não está acontecendo com ninguém, talvez a fé das pessoas esteja apagada. Mas aí uma pessoa vem e dá um testemunho e mostra que não está. E aí eu fico feliz da vida, porque aquilo que nós estamos plantando aqui está crescendo de alguma maneira.
Então nós precisamos olhar para uma doença sempre com olhos espirituais. E olhos espirituais é você ver o mundo espiritual que está por trás daquilo e a realização já realizada. Aquilo ali já aconteceu. Esse é o caminho da edificação da nossa fé. Marcos, no capítulo 5, eu vou falar para não tomar muito tempo. Jesus encontra com um homem, ele está lá pregando e tal, e de repente aparece um homem que é um chefe de uma sinagoga, um cargo super importante na época, e esse homem ele vai fazer um pedido, ele está desesperado, a filha dele está muito doente, ele não tem mais recurso nenhum, e ele vai chamar o Senhor: Senhor, só o Senhor pode curar a minha filha. Ele falou: eu vou lá na sua casa, Jesus diz. E começa a caminhar no meio do caminho, aquela multidão que estava ouvindo a pregação: vamos lá também, está todo mundo ali. De repente Jesus para. Opa, saiu poder de mim. Dunamis, dinamite, saiu de mim. E ele: quem foi, ninguém se acusa. E de repente uma mulher, com muito medo, ela fala: fui eu. Ela já tinha sentido que tinha sido curada, e Jesus diz para ela: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue que não parava há 12 anos, a Bíblia diz que já tinha acabado a vida dela, e ela não tinha mais esperança de nada. Mas quando ela olhou para o Senhor, que era a esperança verdadeira, a única legítima, ele fala: eu tenho esperança nesse homem, é esse homem que vai curar. Só que eu não posso tocar nele, porque se eu tocar nele, eu sou uma mulher imunda, todo mundo sabe, eu vou ser apedrejada aqui. Então eu vou tocar nele sem que ele saiba. Não vou tocar nele, para que ele não se torne impuro. Vou tocar na pontinha do manto dele, na pontinha na orla da veste dele. Mas o Senhor levantou aquilo para testemunhar a glória dele, porque existiu fé, existiu esperança, existiu realização através daquilo que aquela mulher viu espiritualmente. E olha só que incrível, acaba de acontecer isso, logo depois, e o evangelista, ele vai fazer isso de propósito, chegaram emissários da casa lá de Jairo: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já faleceu. Imagina, que terrível ouvir uma notícia dessa, de uma forma dessa. Não incomoda mais o mestre, porque ele está indo lá, mas vai à toa. E Jesus diz para ele: apenas creia. E esse é o título da nossa mensagem hoje. Apenas creia. Essa é a palavra de Jesus para você hoje. Não importa se você está com a fé caída, o que está acontecendo na sua vida, apenas creia. Vamos caminhar nessa fé. Existe uma batalha que é travada nas nossas mentes o tempo todo. É a visão física ou é a visão espiritual? É possível ou é impossível? E aí a gente entra na segunda fase. O que precisa ser transformado na nossa vida, que é a nossa mente. A nossa mente, na verdade, ela vai representar o nosso raciocínio. Eu tenho um raciocínio, todos nós temos o dom de Deus, e é uma graça comum que Deus dá a todos os humanos. Você vai ver por aí pessoas super inteligentes, pessoas que têm QI elevado, que são ateus. Dawkins, né? Físico excelente, ateu, gosta de debater e testar a fé das pessoas, e muitos outros. E eu lembro que eu estava na faculdade de administração e lançaram um livro, e eu falei: cara, que livro legal, Inteligência Emocional. Isso é bem antigo, tá? Vou falar o ano não, para vocês não terem essa pista. Mas
Sempre existiu o que vocês conhecem como QI, né? Coeficiente de inteligência. Ah, o meu QI é 180, caramba, eu sou inteligente pra caramba. E é uma inteligência lógica, né? Um raciocínio mais lógico, mais textual. Aí, de repente, esse homem tem uma sacada. Ele fala assim, não é só a inteligência lógica que faz as pessoas, porque eu tenho uma pessoa que, às vezes, ele sai e ele é super inteligente, ele não consegue realizar nada na vida, mas tem uma outra pessoa que não é tão inteligente assim, o QI dele é mediano, mas ele consegue realizar várias coisas. E ele foi experimentar e foi ver que essas pessoas, elas tinham um outro tipo de inteligência, que era o QE, coeficiente de inteligência emocional, que ela diz respeito aos relacionamentos, aos comportamentos. É um cara que tem muito mais facilidade de controlar as suas emoções, de se relacionar com as pessoas. Eu não tenho um QE tão elevado, mas todos nós temos um coeficiente de inteligência que ainda não foi escrito um livro, que é o QIE. Esse é o que eu estou colocando, que é o coeficiente de inteligência espiritual. Não importa você ter o coeficiente de inteligência lógica, emocional, se você não tiver esse coeficiente de inteligência espiritual. Porque Deus faz homens não só inteligentes, Deus faz homens sábios. Deus faz o homem que conduz a família pelos melhores caminhos. Não faz um homem para só ganhar dinheiro, aquisições materiais, conquistas, tudo isso que o mundo busca. Deus nos fez para ter paz e alegria. E o reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino invisível que é realizado na nossa vida hoje. Então, quando nós falamos de mente, nós estamos falando da nossa vontade. Só que o problema da nossa vontade é que a nossa vontade é completamente influenciada pela nossa inteligência. Eu preciso entender para eu poder fazer. E eu vou falar para vocês, antes de falar o que nós precisamos fazer, eu vou falar o que vocês podem não fazer. É não ter inteligência. Porque se nós não buscarmos esse intelecto, essa mente, nós podemos ir para um lugar de falsas doutrinas. Eu acredito no que você está dizendo, eu confio, você é legal, tal, gostei dessa palavra desse cara, faz sentido. Para analisar. Se você conseguir, pela sua inteligência, entender e alcançar aquilo que foi dito, e o que foi dito aqui, a partir da Bíblia sempre, nós vamos alcançar o que é melhor na vida, e nós vamos ser sólidos nisso, porque depende da nossa vontade também, não é só da vontade de Deus. Deus realiza a sua vontade, mas a nossa vontade, ela precisa estar assim, com Deus, e essa faz a diferença entre nós sermos unidos com Ele ou não. Então, Deus não deu um intelecto, não deu um livre-arbítrio para o homem à toa, porque Deus é um Deus relacional, e vai existir sempre essa batalha que precisa existir dentro de nós, até que nós sejamos transformados e que a nossa fé edifique a partir disso, não a partir da crença em homens, como eu disse no início. Pessoas que acreditam em homens, elas tendem a cair junto com os homens, mas pessoas que acreditam por si só, elas vão se sustentar até o dia da morte, porque ela, por si só, quando eu digo assim, por si só, em Deus, até o dia da morte nós perseveraremos. Cai homem, levanta homem, cai homem, levanta homem, e nós continuamos ali, como uma árvore plantada à beira do rio, como diz a palavra também. Romanos 12:2 diz: não vivamos sob os padrões desse mundo, mas deixemos ser transformados pela renovação das nossas mentes, para que possamos experimentar qual é a boa e perfeita
perfeita e agradável vontade de Deus. As nossas mentes, elas precisam ser transformadas, pensamento após pensamento, dia após dia, experiência após experiência. Como é que eu vou transformar minha mente, meu Deus? Porque eu não acredito que isso possa acontecer. Experimente. A partir de uma experiência, você é transformado. Sabe qual é a primeira experiência mais simples? A presença de Deus na sua vida. Nós começamos aqui a consagração, não sei se vocês perceberam, tem muitas pessoas que talvez não estivessem percebendo esse momento, mas eu falei, vamos aprender a ouvir em vez de falar. Quando nós oramos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não só a nossa voz precisa ser propagada, mas a gente precisa ouvir o Senhor, as palavras doces, as palavras sábias que Ele tem para entregar para a nossa vida. E o meu dia começa assim, eu começo a caminhar, eu começo a andar e eu vejo, Senhor, o que eu faço hoje? O que está acontecendo? Esse negócio está muito ruim, está pesando no meu ombro, está enchendo a minha cabeça. E aí eu abaixo a minha cabeça e o Senhor fala assim, não se preocupa com isso aí já está resolvido lá na frente. Você está ansioso por quê? Eu não te falei que eu cuido de você? Essa realização não é tua, por que você está preocupado com isso? Disso que deixa que a outra pessoa está resolvendo. Todas essas experiências, elas vão nos forjando e vão fazendo com que as nossas mentes, elas comecem a pensar de uma forma diferente. E olha, depois de muito tempo, eu comecei a entender algumas coisas, eu quero entender muito mais. Muitas coisas que passavam pela minha mente anteriormente e me deixavam até tristes, questões principalmente financeiras, eu acho que talvez isso sejam uma fortaleza na vida, principalmente dos homens, preocupações financeiras. E eu fui, no meio do caminho, fui aprendendo a ver como que Deus cuida, como que Deus dirige, como que Deus ama, mesmo quando nós não merecemos. A história da minha família é uma história muito em cima disso. Eu costumo dizer que eu não planejei nenhum dos meus filhos. Tudo que eu planejei foi ao contrário. Eu queria um filho um ano depois, veio um ano antes, o primeiro. O segundo, eu queria, vai vir um meninão, vai vir logo depois do primeiro, 2 anos e meio, né? Vão ser amigões e tal, vão jogar bola junto. Aí vem quase 6 anos depois, vem uma menina. Alegria. Pô, quem é pai de menina aí sabe, né? Como que é... Como é que a gente é muito vulnerável, né? Sendo pai de menina, como que a gente aprende? E aí a gente já estava legal, Deus cuidou da gente, de repente a gente não tinha condição de ter 2 juntos, né? Muito trabalho. Eu estou vendo Deus fazendo, estou tentando entender o que Ele está fazendo. De repente a gente fala assim, já terminou por aqui, aí vem o terceiro. A Vivian tomando remédio, não estávamos planejando, e vem a terceira filhinha. E eu falo, ai Deus, nessa hora aí que está a transformação da mente. Quando veio a terceira, eu já dei brado de alegria, porque eu estava tão feliz, que era uma surpresa, que eu não esperava, mas que eu sabia que era um presente. E a vida financeira, ela era outra. Cara, isso aí, onde come 2, come 3, e onde come 3, come 4. E agora a gente fala assim, que a gente quer muito mais, são filhos espirituais, né? E eu brinco que deixa órfão não, que eu vou cuidar. Eu quero cuidar dos órfãos também. Enfim, isso é muito bom, gente. A mente, na verdade, as fortalezas, em 2 Coríntios 10, vai falar que os dons de Deus são armas. A gente tem armas espirituais para lutar contra as fortalezas. Essas fortalezas que existem dentro das nossas mentes, elas precisam ser destruídas. O que você tem hoje dentro da sua mente para identificar que atrapalha para você alcançar a fé? Porque a fé é você acreditar no impossível, no sobrenatural,
E eu olho, poxa, não tem dinheiro, mas eu tenho que entender que o dono do dinheiro é o Senhor, e Ele tem dinheiro para dar. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança os projetos, a realização dos projetos? Porque a gente não acredita, a gente não tem a fé necessária. E eu preciso entender que se for um projeto do Senhor, Ele vai dar o recurso. O problema todo é que talvez nós não estejamos andando junto com o Senhor nos projetos. Eu preciso ter tempo de oração, eu preciso ter comunhão com Ele verdadeiramente para saber que esse projeto é do Senhor. Se esse projeto for do Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai realizar. Se não for, eu já peço ao Senhor, cara, termina aqui, não deixa avançar, porque se não for do Senhor, eu não quero ir, assim como Moisés disse no deserto, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo, ele vai destruindo todo mundo, eu vou botar vocês lá na terra prometida. Vocês não querem ir para a terra prometida? Eu vou botar vocês lá, mas a minha presença não vai junto com vocês. Senhor, se o Senhor não for, não nos tire daqui. E assim, quando a gente fala, quando as questões políticas, eu não quero a realização daquilo que eu quero materialmente. Eu quero que o Senhor realize aquilo que Ele tem para realizar. E eu não penso só em mim. Tem muita gente precisando aprender muita coisa. E, infelizmente, as coisas que as pessoas aprendem, muitas vezes é pela dor só. Existe uma parábola que Jesus vai falar que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Já viram um grão de mostarda? Uma semente muito pequenininha. E ele, em determinado momento, ele vai falar assim, que se você tiver a fé como um grão de mostarda, você diz para essa montanha, ergue-se, joga no mar, e a gente pode falar, isso é uma hipérbole e tal, mas ele está dizendo de uma fé enorme. E ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda no sentido de crescimento, e esse reino de Deus é em nós. É uma fé que ela cresce. Então, um grão de mostarda, ela se torna uma árvore, onde as aves fazem ninhos. É uma árvore frondosa, uma árvore enorme, a partir de um grãozinho pequenininho. E eu só tenho a dizer para vocês, a partir dessa transformação, dia após dia, essa semente que é pequena, vai se transformar numa árvore na vida de cada um aqui. É uma fé que ela vai crescendo e vai sendo edificada. É um dom que vai, a partir de um movimento do Senhor, nos trazendo mais luz, nos trazendo mais realização. Não conseguiu ainda? Vamos buscar. Mesmo assim, com a minha mente, mesmo que eu ainda não esteja entendendo, eu preciso continuar buscando. Se eu buscar, eu digo para minha mente para acreditar. Mesmo que aquilo que não tenha acontecido ainda, a minha mente fala, não vai acontecer. Olha, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. Eu preciso continuar acreditando. E eu ouço aquilo que é importante, e aquilo que é contrário à fé, que gera dúvida, eu descarto. Eu ouço a voz do Senhor me dizendo, apenas acredite. Vamos lá. Tem uma outra parábola em Lucas 18 que fala sobre uma viúva que busca justiça e ela insiste, dia após dia, noite após noite, ela vai lá. E aqui a palavra diz que aquele juiz é um juiz injusto, mas mesmo assim, em determinado momento, cai a ficha daquele cara e fala, poxa, essa mulher não para de me importunar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou julgar logo a causa dela, vou resolver. E a Bíblia termina dizendo, se aquele juiz que é injusto resolveu a causa da mulher, você imagina o pai que é justo. Perseverar, nós precisamos perseverar. E a nossa perseverança, ela vem através da nossa entrega ao Senhor. Em Romanos 12:1 vai falar, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ofereçamos os nossos corpos como sacrifício. Como nós falamos no início, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Entregar as nossas vidas, aqueles homens que alcançaram o avivamento, aqueles homens que alcançaram o poder de Deus, que conseguiram, através de uma pregação, converter milhares. Aí você fala, foi só na época de Pedro, do Pentecoste? Não! 1600, 1800, sempre tinha um avivamento por aí, em que as pessoas, os estádios eram cheios, e aquelas pessoas, elas clamavam pelo sangue de Jesus, porque não é um poder a partir da nossa fala, é um poder a partir do Senhor, é o Espírito Santo que vem no coração de cada um e toma. Basta você oferecer o seu corpo como sacrifício santo, justo e agradável. E o terceiro ponto que nós precisamos transformar são as nossas emoções. Nós temos emoções muito variadas. A gente olha para a gente, eu não estou falando assim de uma pessoa específica, mas qualquer um de nós, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está cabisbaixo, mas em outra hora a gente está animado. Às vezes eu estou em paz, mas às vezes eu estou ansioso, desesperançoso. E eu vejo que Deus quer oferecer para cada um de nós uma estabilidade emocional. Sabe como é que chega essa estabilidade emocional? Aos poucos nós vamos, não que nós não vivamos um dia de tristeza. A Bíblia também diz isso, dá tempo para tudo. Tem tempo que a gente vai ter que chorar, vai ter que sorrir. Mas essa estabilidade, ela cada vez vai sendo maior na nossa vida. Mesmo no dia da tristeza, nós continuamos olhando para o consumador da nossa fé. E Ele é o realizador de todas as coisas. Então, para eu estabelecer essa estabilidade, para eu alcançar essa estabilidade, eu preciso estabelecer uma relação. Eu olho para o meu Senhor e eu não enxergo Ele simplesmente como um Deus religioso. Eu enxergo Ele como o Salvador da minha vida. Ele é o Deus que me guarda, que cuida de mim, que me dá todas as direções. Esse Deus, Ele se importa comigo e me ama. Eu entendo isso. E por isso, eu vou amá-lo. Mas não é só amá-lo. E aí que está o pulo do gato. A palavra fé no Novo Testamento, ela não tem a conotação de acreditar. Quando eu digo apenas creia, o significado dessa palavra é mais do que isso. Eu quero que vocês lembrem quando vocês forem embora, vocês nunca mais esqueçam isso. É confiar. Você pode ir lá, como a gente aprendeu no esforço aqui, vai no léxico e vê lá qual é o significado. Piscis e pistel. Piscis é o substantivo, pistel é o verbo. Cada um deles aparece mais de 240 vezes no Novo Testamento. Repetidamente. Jesus vai falar assim: homens de pequena fé, tenha fé e você será salvo. Que fé é essa? E esse é o pulo do gato, é confiança. Para eu ter confiança, eu preciso ter confiança em alguém, e aí é o objeto da nossa fé, como a gente fala. Eu tenho confiança em quem? Em Maomé? Não, eu tenho confiança na minha religião, eu tenho confiança na instituição que eu frequento. Poxa, eu tenho orgulho daquela instituição grande, os líderes são legais e tal. Não, eu tenho confiança no meu Deus, e todo o resto é consequência daquilo que eu confio no meu Deus. Porque se eu amo vocês, é porque Deus nutriu esse amor no meu coração. Sabe qual é o oposto disso? É eu confiar em mim mesmo. E isso é terrível,
Porque a nossa carne vai pensar sempre, vai pedir sempre isso. Confie no seu trabalho, confie na sua justiça, confie na sua inteligência. Mas a confiança é uma emoção complexa e não há relacionamento verdadeiro se não houver confiança. Sabe, os psicólogos, eles usam isso. Eu quero tratar de um paciente, eu preciso alcançar a confiança desse paciente. Como eu alcanço a confiança desse paciente? Tem um prestador de serviço que ele me atende muito bem. E a última vez que ele me atendeu, ele mandou uma mensagem assim: obrigado pela confiança. E eu respondi assim: cada vez maior. Porque cada vez que ele me atende no tempo certo, honestamente, eficientemente. E aí, depois de 5 experiências que eu tive com ele, eu falo assim: cada vez maior. Na sexta, se ele me atender igual, mais ainda. Assim é o nosso relacionamento com as pessoas. Infelizmente, hoje na nossa sociedade, a gente não confia mais em ninguém. Porque é tanto trauma que a gente teve. Imagina um relacionamento amoroso. Eu tive uma namorada que me traiu. Quando eu entro no segundo relacionamento, eu já entro com o pé atrás, porque eu não acredito mais que ela vai. Eu posso ter confiança, porque eu já tenho medo, ela vai me trair também. Mas não é assim com o nosso Deus. Nós precisamos confiar. O mundo não é parâmetro para a confiança que nós precisamos ter no nosso Deus. E nós, confiando no nosso Deus, nós passamos a ter confiança nas pessoas. Quer saber de uma coisa? Quando eu olho para as pessoas, eu já sei que elas, em algum momento, elas vão me decepcionar. Mas não me interessa. Eu vou continuar andando, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus tem falado para eu fazer. Porque a minha confiança é nele. E eu, na verdade, quando eu tenho um relacionamento com Deus, e Deus tem me mostrado cada vez mais essa verdade, eu olho para o mundo do jeito que ele é. Eu não estou com uma expectativa diferente daquilo que ele pode me oferecer. Eu sei que as pessoas vão errar, mas eu continuo amando, porque todos nós somos carne, todos nós somos pecadores, e eu mesmo vou vacilar uma hora com vocês. Mas o amor que Deus nutre no nosso coração é maior do que tudo isso. E nós precisamos ultrapassar esse momento, e nós vamos olhar para as pessoas e enxergar com olhos espirituais sobre o sobrenatural. Está vendo como é que uma coisa encaixa na outra? E a nossa mente vai ser mudada, e a partir desse momento eu começo a transformar o mundo. E quando a gente fala de fé, a gente não tem como falar de fé sem falar em confiar. E aí eu falo, para eu confiar em Deus, eu preciso conhecer Ele, né? Eu tive 5 experiências com esse prestador de serviço, muito mais com Deus, porque cada experiência que eu tenho com Deus vai me acrescentando um pouco mais de confiança. E para eu conhecer Deus, eu preciso aplicar tempo. Mas se eu não aplico tempo a Deus, se eu não me dedico a Ele, se eu não busco as experiências que Ele tem para me dar, como que eu vou confiar nele? Porque para eu confiar na questão financeira, porque em um determinado momento eu entreguei a minha vida financeira a Ele. E aí deu certo, realmente não deixou faltar. Então aquele medo que eu tinha foi embora. É a segunda vez, caramba, nem esperava isso, surgiu do nada. Só pode ser Deus. Porque surgiu antes da minha necessidade, a necessidade veio logo depois, encaixou direitinho. Já estou olhando com os olhos espirituais e vendo que é o Senhor que está realizando na minha vida. O medo e a dúvida. O medo e a dúvida são contrários à confiança. Por isso que a gente tem tanta crise de confiança. Fujam disso. Busquem confiar. Confiar
forma que vocês precisam confiar, não de uma forma irreal, a Deus completamente, aos humanos, dentro da condição deles. Amigos, façam amigos. Nós temos falado muito nessa igreja em repartir mesas. Convidem pessoas às suas casas. Ah, a pessoa vai falar mal de mim. Não tem problema. Você fez a sua parte. Deus se alegra disso. Por isso, que quando a gente fala em Hebreus 11 sobre Abraão, Noé, Moisés, todos esses homens, eles foram realizados em fé, e eles são os heróis da fé. Mas eles são os heróis da fé por quê? Porque Deus se agradou deles. Então, tudo que nós fazemos é para agradar ao Senhor. E eu posso garantir para vocês que a vida de vocês vai ser completa e plena. E nós já estamos concluindo. Confiar em nós mesmos é uma confiança como de um bebê. Sabe, eu imagino um bebê e ele olha para o pai e o pai fala assim: você tem que... eu cuido de você. E naquele momento a criança fala: não, eu cuido de mim sozinha. Quantos perigos, quantas coisas vão acontecer. Imagina que aquele homem deixe, né, como assim na parábola do filho pródigo, aquele homem deixa aquela criança cuidar de si sozinha, mas ele vai voltar todo arrebentado. Nós precisamos entregar ao Senhor, porque Ele cuida muito melhor de nós. Ele tem o caminho, Ele tem a realização, e muitas vezes a gente tem que se preocupar o seguinte, o triunfo não é o objetivo das nossas vidas. A gente pensa muitas vezes sobre o triunfo, sobre as coisas ruins acontecendo na nossa vida e acha que isso não é de Deus, né? Tanta decepção. Que Deus é esse que permite isso ou aquilo acontecer na vida de um homem? E eu lembro muito da época do Covid, todos nós vivemos isso. Naquela época as pessoas passaram por esse momento de dor e de aflição. E nesse momento as pessoas se voltavam a Deus, começavam a orar, começavam a buscar, começavam a ter experiências e começavam até a confiar em Deus. Mas nesse momento, passou. E depois de ter passado esse momento, as pessoas, elas simplesmente esqueceram de Deus no momento, novamente. Porque elas lembraram de Deus só por causa dos seus problemas. A Bíblia fala sobre a história de 10 virgens esperando um noivo. Se imagine agora esperando um noivo. Só que a Bíblia diz que 5 dessas virgens eram nécias e 5 eram sábias. 5 eram tolas, 5 eram sábias. As tolas, elas não guardaram o azeite suficiente. E esse azeite é necessário. Como é que você consegue esse azeite? Busque o alimento. Busque o alimento. Leia a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Mantenha a sua lamparina acesa o tempo todo. Tem uma história de um homem, ele estava empreendendo uma viagem, e ele saiu de carro, né, era uma viagem a trabalho, e ele de repente ficou sem gasolina. E ele sai daquele carro e ele anda por um espaço, encontra um posto. Chega no posto, o posto está fechado. Ele olha para o posto, tudo empoeirado, teia de aranha. Ele fala: poxa, esse posto está fechado há tanto tempo, pode ter gasolina. E aí ele, com uma última esperança, ele vai até a bomba do posto, junto com um galãozinho dele, e ele aperta lá o botão e sai a gasolina da bomba. Estava funcionando, tinha gasolina ali. E aí ele retorna para o carro dele, abastece, segue viagem e atinge o objetivo dele. Cumpre o propósito de Deus na vida dele. Esse posto são as igrejas.
Muitas vezes, como eu falei aqui anteriormente, a gente está aqui e a gente, poxa, por que essa cura não acontece? Por que esse milagre não acontece? Por que está dando tudo errado na minha vida? Eu digo a vocês agora, apesar da gente muitas vezes achar que não tem gasolina nesse posto, que esse posto está fechado, a gasolina está ali. Basta a gente ter a fé para apertar o botão e buscar. Amém? Vamos orar. Queria convidar vocês a pensarem nisso, sobre a fé que nós temos nutrido na nossa vida, que é se ela é a suficiente e como nós podemos alcançar essa fé verdadeira. Em Lucas 17, os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, aumente a nossa fé. E é isso que nós buscamos hoje. Ninguém está aqui para ser o pedestal, a referência. Todos nós precisamos edificar a nossa fé, mas nós precisamos buscar essa fé. E eu tenho certeza, enquanto nós estivermos esperando essa realização que a gente tanto espera, isso vai surgir. Amém? Curve suas frontes, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Senhor, nós concluímos aqui diante da Tua palavra que, Senhor, nós precisamos de Ti. E nós te pedimos, assim como aqueles discípulos, Senhor, aumente a nossa fé. Cumpre em nós o Teu desejo, a Tua realização. Nós esperamos com ansiedade, Senhor, o Teu retorno. Mas enquanto isso, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, de uma forma abundante, trazendo vida sobre essa congregação, retornando a vida para a Tua igreja, Senhor. Senhor, nós não sabemos mais o que buscar. A única coisa que nós queremos declarar aqui é que nós amamos o Senhor, que nós só queremos o Senhor. O que vier de Ti é o que nós queremos. O que não vem de Ti, nós não queremos. Em nome de Jesus. Existe alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus no nosso meio? Hoje é um dia de ceia, um dia de comunhão.